Olá, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Quai, do Face, do YouTube, todos os lugares. Olha nós aqui de novo, né? Camisetinha nova, presente da JBS, a empresa JBS Seara, a empresa que eu trabalho há algum tempo já, né? E essa camisa é bonita, essa é o time. Eu literalmente visto a camisa da firma. Não tem aquela história, né? Você tem que vestir a camisa da firma. Eu visto. Com muito orgulho, essa camisa é muito bonita. Sei que a próxima vai ser azul, porque essa foi em homenagem aos colorados. Mas a gente aceita. Bom, voltando ao nosso estudo sobre o Novo Testamento, que nós nos propomos a fazer, nós, após uma pequena pausa, né, que nós estamos em vários empreendimentos ao mesmo tempo, então um dia uma coisa, outro dia outra, aí chega no Novo Testamento. Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do grande banquete, lá no Evangelho de Lucas. Como os irmãos estão percebendo, eu estou indo direto ao assunto, para não nos alongarmos muito, mas eu já fiz a prece de abertura em off, né? Desligado. Mas, como alguns irmãos aqui já nos acompanham já há algum tempo, ao terminar, aí faremos a prece de encerramento, que é assim que Jesus nos orienta desde sempre, a espiritualidade amiga e todo mundo. Bora lá? Hoje nós vamos estudar sobre a parábola do grande banquete. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 15 e 24, nós vamos ver a seguinte resposta de Jesus. Em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo, comparando, Jesus sempre comparava, fazia uma comparação. Então Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem rei que preparou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente, o rei enviou outros servos, outra turma, dizendo: dizei aos convidados, ou seja, fale aos convidados, eis que o banquete está preparado. Os meus bois e cevados já estão abatidos, né? E tudo pronto. Vinde, venham para as bodas do meu filho. Mas eles se foram, sem se importarem, um para o seu próprio campo, outro para o seu negócio, e o restante, as outras pessoas, agarrando seus servos, os ultrajaram e mataram os servidores do rei, os mensageiros do rei. As bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Mataram. O rei ficou irado, ficou nervoso, e enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então, diz aos seus servos, então o rei fala aos seus servos: gente, as bodas, a festa está pronta, mas os convidados, esses não eram dignos. Vão, portanto, à saída das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrarem. E os servos
saindo por aquelas estradas, reuniram todas as pessoas que encontravam, tanto bons quanto os maus, e as bodas, a festa, se encheram de convidados. O rei, entrando para contemplar os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: companheiro, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos seus servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Bom, esse é o texto que nós vamos encontrar lá na Bíblia, lá na parábola, né, do grande banquete, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 15 até o 24, é exatamente esse texto comprido que nós vamos encontrar. Agora vamos esmiuçá-la um pouco. Então, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que preparou, fez, né, as bodas do seu filho. Bodas é uma festa ou banquete com que se celebram as núpcias, as festividades de casamento. Lá na Palestina, duravam muitos dias. Ou seja, quando tinha essas festas de casamento para os palestinos, para a época de Jesus, era sinônimo de grande festividade, grande alegria, que iriam ser 3, 4, 5 dias de muita festa, né? Beberagem, dança. Então era coisa boa, né? Então, o rei que preparou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar aqui, mas não quiseram vir, né? Chamaram os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Aqui Jesus já tá dizendo para nós que Deus, porque o rei aqui, né, na comparação de Jesus, o rei é Deus, né? É o nosso Pai. E ele está sempre preparado. Lá está tudo preparado. A nossa felicidade, né? A fé, as festas, as alegrias, aquilo que vai nos trazer conforto para o coração, está preparado. Está pronto. Sempre esteve pronto. Está nos esperando. Mas a questão seguinte é qual dos convidados você, minha amiga, meu amigo, meus irmãos, minhas irmãs, qual dos convidados nós nos encaixamos? Porque mais para frente aqui nós vamos ver, ó, novamente enviou outro servo dizendo, ó, não quiseram vir, né? Ó, os primeiros foram convidados, não quiseram ir. Então, desde criança a gente ouve falar de Jesus. No nosso caso espírita, né? Quem tem esse privilégio, essa bênção de conviver, né, com alguém, um pai, um tio, uma avó, um avô, alguém, um amigo da família, alguém que fala de espiritismo, a gente tem essas conversas. Então Jesus, Deus está convidando para acompanhá-lo, para segui-lo, sempre, desde tenra idade. Quando eu falo tenra idade, é 4, 5 aninhos de idade, quando começamos a tomar consciência, sempre tem alguém falando de Deus, alguém falando de Jesus, do caminho certo, do que é certo, né? Do que é contrário às leis. Então, o convite está sempre sendo feito. Só que nós, às vezes, não queremos ir. Às vezes até vamos,
mas só o nosso corpo, né? Como eu falei na aula anterior, só o nosso corpo vai na igreja, no centro espírita, ou está aqui olhando. Mas nós queremos verdadeiramente? Como é que eu mostro para Deus que eu quero verdadeiramente? Quando eu tiro um tempo. Aqueles 5 minutinhos que eu vou falar com Deus, com Jesus, aquela oração que eu vou fazer no meu quarto, no banheiro, ou lá na igreja, no templo religioso, ou na casa espírita. Aqueles 2 minutinhos, aqueles 5 minutinhos de conversa, que oração é uma conversa, né? Eu vou estar centrado no Pai. Né? Não vou fazer o que nós fazemos com os nossos pais terrenos, de sangue, né? Agora, nós estamos na mesma casa, estamos na mesma sala, estamos ali, tá, jantando, almoçando junto. Eu estou no celular aqui, né? Estou no celular aqui. E o pai está aqui conversando, a mãe, pois é, como é que foi o colégio, como é que foi o trabalho? Foi legal, foi. Trabalhei, hoje foi cansativo, fiz bastante coisa. Meu chefe pega no meu pé e tal. Mas não está focado no que o pai está falando, no que a mãe está falando, no que a mãe está ensinando, no que a mãe está orientando, no que a mãe está relatando, contando, o pai. Será que nós, ao fazermos a oração com Deus, com Jesus, fica aqui meu celularzinho, meu velhinho de guerra, não me separo nunca. Será que nós focamos? Porque aqui tá, os primeiros, chamaram os convidados para o outro, mas não quiseram ir. Porque a tendência nossa é empurrar com a barriga. Não, eu estou muito ocupado, amanhã eu vou. Domingo que vem eu vou na missa. Domingo que vem às 9 horas eu tô lá. Que geralmente né? Os católicos geralmente 9 horas da manhã, 8 horas, no domingo. A semana toda, mas domingo é tradição. E não vai. Ou se vai, esse pai tá falando muito, meu Deus do céu. Já é meia hora. Não foca. Então temos que focar. Se eu focar naquele momento, esses 5 minutinhos, esse momento que eu vou orar com Deus, com Jesus, é para Ele. Eu vou respirar, me afastar mentalmente dos problemas, das confusões, da família, dos amigos. O que está acontecendo, né, na nossa vida? Eu moro sozinho aqui, né? Não sou separado, mas mesmo que a mulher estivesse ali, eu estivesse agora com a porta fechada para poder falar com vocês. Nesse momento, essa 1 hora, no meu caso 1 hora, no nosso caso, eu ia deixar ela lá, segue com a vida dela, faz as coisas. E eu ia focar aqui, em vocês, em mim, em Deus. E esse é o convite que Deus faz, porque a festa, Jesus diz, a festa, os preparativos para a nossa felicidade, o que nos faz feliz, que o Pai sabe que nos faz feliz, está pronto, está nos esperando, tanto lá quanto cá. E quanto mais nós servimos a Ele, quanto mais nós focamos em Deus e vamos para essa festa, que dá para ir em vida, que é quando eu foco, que é quando eu me oriento, quando eu deixo Ele seguir a minha vida, Ele direcionar a minha vida, Ele me dar o rumo, me dar o norte, me dar orientação, conselho, eu estou indo para a festa. Eu estou aceitando o convite da festa. Né? Então, chamaram os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Então, muita gente não vai, né? Muita gente, não, agora eu estou muito jovem, eu tenho que aproveitar a vida, pá, né? Daqui, quando eu tinha 30 anos, que para os jovens 30 anos nós somos velhos, quando eu tinha 30 anos, já vai velho, aí eu vou, aí eu me dedico só a uma mulher, só ao marido e tal. Não, gente. O convite de Deus é desde pequenininho. Aí tá, chamaram os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente, né? Deus, o rei, né? Deus enviou outros servos dizendo:
Então, vocês falam para os convidados: eis que o banquete está preparado, e meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Venham para as bodas. Aqui, ó, quando fala aqui, ó, quando Jesus menciona que os bois e os cevados estão abatidos, pouca gente se atina, ou eu mesmo, que é assim, gente. Nós estamos falando 2000 anos atrás. Não tinha geladeira. Não tinha frigorífico. Não tinha carne processada. Então, para aquelas pessoas entenderem e a real dimensão do quanto esse rei, ou no caso Deus, tem uma admiração, um amor e quer a felicidade dos convidados, que ele já abateu os bois e o cevado, né, já está abatido. Porque como não tinha como refrigerar, como congelar a carne, era no máximo defumação, né, salgar, mas daí durava 3, 4 dias, não conseguia durar mais que isso. Então, para matar um boi, tinha que ser uma festa mesmo, né? Tinha que saber que ia ter 20, 30, 40, 50 pessoas, ou mais, né? Não era para pouca coisa. Então as pessoas já se atinavam, opa. Então, é um convite especial mesmo. O Pai tem consideração por mim. O Pai me ama. Porque se fosse só para uma pessoa, duas, ele não ia matar o boi, porque duas pessoas, uma família não conseguia comer um boi inteiro. Hoje ainda também não, né? Se não fosse poder refrigerar, a gente não conseguiria ter carne guardada. Então, aqui já diz, né? Enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado. Banquete. Primeira refeição da manhã. Mais tarde passou a designar a refeição feita ao meio-dia, que é o almoço. Todavia, podia se referir também ao banquete de grandes proporções, oferecido em ocasiões festivas, tais como as festas de núpcias, que é os casamentos, né? Então, o banquete está preparado e meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Venham para as bodas. Mas, de novo, os servos, né? Os enviados de Deus, e até hoje acontece isso, somos mal compreendidos. Mas os servos de Deus se foram. Mas as pessoas, né, os convidados se foram sem se importarem. Um para seu próprio campo, um foi para o campo, outro para o seu negócio. E o restante, pegaram os servos de Deus, o humilharam e mataram. Aqui é outra chamadinha que Jesus fez naquela época e faz para você, faz para mim, para nós. Jesus sabia, né? Jesus sempre sabe, mas Jesus é além do seu tempo. Quando diz aqui, mais eles se foram, ó, vinde para as bodas. Mas os convidados se foram, né, sem se importarem. Sabe quem são esses convidados? Quando nós, nos dias atuais, damos mais importância para os afazeres terrenos. Eu não posso me dedicar a Deus, a Jesus, porque eu tenho que comprar aquela fazenda, aquele sítio. Eu estou fechando um negócio. Não tenho tempo, né? Que a gente mais ouve, né? Eu não tenho tempo. Meu tempo é muito escasso. Eu não consigo, mal é para dormir. Eu passo por isso, gente. Também não tenho tempo. A gente dorme pouco, tem o trabalho tudo diferente. Mas para Deus, para Jesus, a gente tem que achar um tempo. Só que esses aqui, ó,
Sair sem importar. Que é aquelas pessoas que só pensam no trabalho, só pensam nos compromissos diários, com a família, é aquela coisa, né, para a conta, garantir a subsistência da família, e aí não pensa em si, não pensa que tem que tirar um tempinho, 5 minutinhos que seja, 2 minutinhos, para respirar e se conectar, se religar. Que religião é religar a Deus. Por aí virou religião, né? Religar a Deus. Temos que fazer os compromissos? Temos. Temos que cumprir? Temos. Mas temos também que tirar um tempinho para falar com Deus, para falar com Jesus, para ir na festa como está aqui, né? E essas pessoas são, que Jesus mencionou, são os empresários. São nós, que estamos sempre na correria do dia a dia e esquecemos de nós. A gente cuida da família, a gente cuida dos filhos, das filhas, mesmo adultos, né? A gente cuida dos funcionários, dos colaboradores, a gente cuida da nossa empresa, da nossa loja, né? A gente cuida do nosso trabalho ali, que nós temos que fazer, dos nossos afazeres na casa, né? Os homens na manutenção da casa, né? Arruma a janela, arruma a porta, troca chuveiro, arruma os eletricistas, as mulheres, que hoje é assim, né? Infelizmente, né? Limpa a casa, comida, criança, coisa que é assim. Mas também temos que deixar, porque se nós não tiramos um tempinho para falar com Jesus, para falar com Deus, que seja um dia da semana, o domingo que seja, né? Nós somos esses convidados aqui, ó, que se vão, né? Tá ali o povo convidando, né? Que a imagem é essa, né? Quando Jesus fala, tá o povo convidando, ó, o rei tá chamando, já tá assando lá os boi, a cevada tá pronta, tem vinho à vontade, as núpcias, a festa tá maravilhosa, o rei tá esperando vocês, que é Deus. E a gente passa, né, deixa o cara esses convidados, essa pessoa que está convidando, falando sozinho, delegando convite, e passa, e nem dá bola, e passa, e passa. É quando a gente. E a nossa consciência sempre, em algum momento, pede para falar com Deus, com Jesus. Sempre. Principalmente quando nós estamos com dificuldade, com problemas. E às vezes só falta nós deixarmos esse egoísmo de lado, esse egocentrismo de lado, de acharmos que não precisamos do Pai, de Deus, e admitir que precisamos sim, e passar a orar, passar a ir aonde a gente gosta, né? Seja na igreja, seja na Assembleia de Deus, seja na doutrina espírita, seja em casa, mas admitirmos que precisamos falar com Deus, precisamos trazer Deus mais presente em nossas vidas. Que como é que eu trago Deus presente em nossas vidas se eu não puder ir? Porque realmente, né, tem pessoas que não podem. Eu mesmo sou um, não tenho tempo. Não tenho tempo. A casa espírita que tem aqui é na contramão para mim. Eu não tenho carro, não tenho moto, não tenho nada. Não tenho os horários bons para ir, né? Mas nem por isso a vida me impede de estar com Deus, com Jesus. Porque hoje nós temos as facilidades do mundo. Estou aqui com vocês, estou no Brasil inteiro e no mundo. E assim são os nossos padres, os nossos pastores, ou nós mesmos. Ou mesmo não precisa nem de celular, nada. Pegue a Bíblia, pegue um livro edificante, né? Um livro de autoajuda, uma oração, mas você estará com Deus. Você estará aceitando o convite e, melhor, indo na festa.
Porque o convite Deus faz todos os dias. Não foi só naquela época. Não foi só para essas pessoas aqui que Jesus convida eternamente. E a festa está pronta. E no momento que nós aceitamos, que nós passamos isso a tirar um tempinho com Deus, um tempinho com Jesus, as bodas nupciais, a nossa felicidade, Deus já começa a entregar. Porque muita gente pensa, mas é só quando eu morrer, é só quando eu ir para o céu. Né? Quando Deus percebe que uma filha, que um filho está focado, além da parte material que tem que focar também, mas os compromissos, mas está focado, focada. Ele só te entrega as bênçãos, já começa a entregar, porque você já está participando da festa. Né? Já começa a te dar a roupa nupcial que nós vamos ver mais para baixo. Então, um para o seu próprio campo, o outro para seu negócio. E o restante agarrando seus servos, o ultrajar, né? Que é tratar arrogantemente ou com desrespeito. Maltratar, insultar, né? O que a gente faz, né? E lá vem aquele crente. Lá vem aquele fanático, aquela fanática. Maluco, maluca. Só fala de Jesus. Fala de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos humilhando, nós estamos maltratando, nós estamos ultrajando, como Jesus falou aqui. Né? Ultrajar. Que ultrajar é tratar arrogantemente ou com desrespeito. Ultrajar, maltratar, insultar, xingar. E nós, cristãos, evangélicos, não podemos fazer isso. Se nós fazemos, não estamos aptos a ir para a festa. Não seremos recebidos na festa. Né? E o restante agarrando seus servos, os ultrajaram e o mataram. Ao rei, ao ficar sabendo, o rei ficou possesso, né? Poxa, mandei o primeiro, não foram. Não aceitaram o convite. Aí mando mais outra equipe, outra turma, né? Aí preferem ficar nos negócios, ficar nas empresas, ficar no trabalho, ficar só cuidando da família, cuidando da vida cotidiana, material, e não querem falar comigo. Eu, que sou o pai deles. Mas não vai ficar assim. E aí, né, ficou irado, porque mataram, né, os servos, né, os enviados. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Né? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, né? Incendiou as duas cidades. Por quê? Porque lá tinha promiscuidade. Tudo contrário à lei de Deus, né? Então eles estavam mais focados em Mamon, mais focados do que Deus. E aí Deus ficou irado e incendiou a cidade, acabou com as duas cidades. Incendiou a cidade dele. Então, após fazer isso, Deus, que é o rei, né, chamou os outros servos e falou: as bodas, a festa, estão prontas. Mas esses convidados não eram dignos, que eram de Sodoma e Gomorra, e quem é contrário às leis de Deus, né? Quem não faz, quem não cumpre, quem não ora, quem não reza, quem não tem a humildade de admitir que metade das coisas somos nós que adquirimos, mas com a permissão do Pai. Se o Pai não permitir, você pode ser o homem mais inteligente do mundo, a mulher mais esperta, você pode ser a mulher mais bonita do mundo, mas se o Pai não permitir, nada pode. Então, é 50% você e 50% o Pai. É isso que nós temos que ter, a humildade. E sempre que nos acontece uma coisa que nós achamos bom, é um aumento de salário, é um prêmio, é um sorteio que foi contemplado,
um relacionamento, uma pessoa especial que aparece na vida, um momento, um ano maravilhoso, sempre ter a consciência. Obrigado, Pai. Obrigado, meu irmão, que é Pai, Deus, e o irmão Jesus. Porque sem a permissão, sem a orientação, sem os conselhos deles, nós nada podemos. E quando nós temos a ciência, nós estamos aptos a ir à festa. Nós já estamos vivendo na festa. Né? Então eles dizem, né? As bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Então vão, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas, para a festa, todos os que encontrarem. Né? Saídas. O que eram saídas para Jesus na época? Era literalmente caminhos de saída através dos caminhos. Trata-se do lugar onde uma estrada deixa a cidade, ou seja, a saída da cidade. Então se espalharam por toda a região. Né? A saída da cidade. E convidai para bodas a todos os que encontrares. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, bons, maus, bonitos, feios, ricos, pobres, cegos, doentes, coxos, tudo. Mas não importava. Porque para Deus não importa. E todos foram. Dessa vez, todos foram. Né? E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto os bons quanto os maus. E a festa se encheu de convidados. Aí foram. O rei, entrando para contemplar os convidados, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe, né, o rei, Deus disse, companheiro, homem, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores, depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lance-o para fora nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Agora chegamos na etapa final do nosso estudo, e aqui tem um parênteses. Quando reuniram todos quanto encontraram, tanto bons quanto maus. Então, aqui Jesus diz que o reino dos céus, o céu, a coroa espiritual, o céu, né? Um lugar ditoso, não é bom? Ou um planeta mais evoluído, né? Regeneração, um planeta melhor, um ambiente melhor, é livre, todos estão convidados. Até Osama Bin Laden, até o Hitler, todos estão convidados. Mas tem um porém, todos estão convidados, todos vão estar lá, todos vão chegar. Mas se não tiver com a roupa adequada, por que com a roupa adequada, né? Bom, quando a gente é convidado, com convite, né, para algum determinado casamento, alguma determinada festa, sempre tem lá em letrinhas miúdas ou garrafais a roupa que é para ir. Se é para ir com roupa formal, né, os homens de terno, camisa social, gravatinha, calça social, ou informal. Quando é informal pode ser calça de brim, camiseta, camisa, bermuda. Né? Então, depende do lugar. Mas aqui, Jesus não está falando só da roupa, da veste. Qual é a roupa nupcial que Deus está exigindo? E hoje, nos últimos 100, 200 anos,
e para as futuras gerações, qual é a roupa que Deus está exigindo para podermos ficar na festa? Porque ir nós estamos indo, né? Porque o convite a gente recebe, né? É através das redes sociais, é através da própria igreja, né? Nós indo nas igrejas, nós indo no centro espírita. Então, o convite, nós estamos indo, já estamos vivendo na festa. Só que quando Deus se aproximar e já está, né? Jesus, ele vai perguntar, mas o que você está fazendo aqui, Eduardo? Quem te convidou? Mas o senhor lembra? Eu vi o Haroldo, eu vi o Divaldo, eu vi o Chico, nas redes sociais, nos livros, seu Paulo Pérez, ensinando, Gilberto, seu Leodê. Sim. Mas e essa roupa que você está usando não é roupa. Eu estou de branco? Não, vai lá. A roupa de núpcias que nós temos que estar atento, aí não importa o nome da religião, é a moral. Como é que está a sua moral? Moral, para quem não é. Como é que está a sua consciência? Está tranquila? Está serena? Está cumprindo as regras? A gente diz regra, mas as orientações, os conselhos de Deus e de Jesus? Do Novo Testamento, do Velho? Mas principalmente do Novo Testamento, né? Porque o Velho tem muitas contradições, que é onde os ateus ficam martelando. Porque tem muitas contradições mesmo. Mas do Novo Testamento, de Jesus. Jesus mesmo. Porque enquanto nós não seguirmos as orientações de Jesus, os conselhos, na isca, na íntegra, né? Porque só de boca não adianta. Não adianta aqui desligar, gravar, falar bonitinho para vocês, desligar e fazer várias coisas e vocês nem ficar sabendo. Né? Não adianta, porque o Pai sabe. Como eu sempre falo, e é verdade, nós temos centenas de testemunhas diariamente, 24 horas conosco. Não se assustem, mas é a pura verdade. Então nós temos que estar sempre cientes. Então a núpcia é a moral. E esse convidado que Deus, que diz que é o rei, né? Mas nós sabemos que é Deus, ele mandou tirar, é porque não estava com a moral adequada para estar no meio. É a mesma coisa nós pegar só pessoas boas, só pessoas verdadeiramente honestas, um grupo ali, umas 10 pessoas verdadeiramente boas, verdadeiramente honestas, que jamais vão fazer maldade, nem o tipo, nem o pensamento, nada. E no meio desse grupo, quer te botar um brasileiro, né, que os brasileiros são um latino, uma pessoa mal, trapaceira, falsa, só coisa ruim, negativa, só pensamentos frívolos, né? O que vai acontecer? Essas 10 pessoas não vão dar muita bola, muita importância, porque não tem nada a acrescentar esse irmão, essa irmã que só fala bobagem, que só pensa bobagem, que só vive em bobagem, que só vive no erro. E esse irmão que só vive no erro, que só faz maldade, que é corrupto, que é tudo de ruim, falso, né? Não vai se sentir bem com aqueles 10 ou aquelas 10 que são verdadeiramente bons, honestos. Então, não está preparado para estar lá. Então, por isso que Deus disse, meu irmão, você não está preparado para estar aqui. Você não está com a roupa adequada. Que é a moral, que é a boa conduta, que é a honestidade. É isso que Deus está dizendo. E o depois? Depois de amarrar os seus pés, suas mãos, lance-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e a dentes. Isso aqui já está acontecendo, gente. E essa frasezinha final aqui
depois de nós nos encaixarmos. Todos que estão desencarnando, morrendo, estão sendo convidados, estão tendo ali a vida revista, né, e tal, né, o que fez, o que não fez, quantas encarnações foi boa ou não foi, se aprendeu a lição, se não aprendeu. Aí tira uma média ali, né, fica, vamos dar mais uma oportunidade, daqui 100, 200 anos você volta. Mas quem persiste no mal, quem persiste no erro, nas falsidades, nas intrigas, né? Nos diz que me diz, nas fofocas, só as coisas que não levam a nada, sabe? Infelizmente, nas trevas, lançai para fora, nas trevas exteriores, estão sendo convidados, porque Jesus convida, né? Jesus não é austero, assim, não é cruel. Mas ele leva, né? Só que já estão vazando, sendo retirados da festa da núpcias. Porque a grande festa que Deus já preparou há muito tempo está prontinha aí no ar, aí, que é o novo planeta de regeneração, que daqui a 40 anos, 50 anos, que é a previsão, eu espero, nem que eu tenha um mal de Alzheimer, pelo menos sentir um pouquinho, né, da grande melhor, já tem uma grande melhor, mas da grande melhor do planeta regeneração, que não tem tanta violência, tanta maldade, tanta falsidade, onde os bons podem ser verdadeiramente bons sem se preocupar que os maus vão tirá-los para otários, para fracos, para bobos, que é o que fazem hoje. Hoje, se você for realmente você, a maioria das pessoas vai se aproveitar do seu coração, da sua bondade. Então você tem que, né, os bons tem que, às vezes, fazer uma cara de mal para se proteger, porque os maus são muito maus, né, com a redundância. Mas, daqui a 40, 50 anos, que é a previsão, porque nós já estamos sendo retirados, e eu posso ser um, cada do passado, né? Quem garante que eu não fiz muita besteira e não volto mais? Aí o mundo já fica mais limpinho. A atmosfera, para nós que somos sensíveis, e até qualquer região, já dá para perceber que o planeta já está bem diferente. A atmosfera está mais limpa. Não é tanto, mas já está mais respirável. Porque nossa geração, os cabeças duras que foram ensinados de uma forma truculenta, de uma forma misógina, de uma forma para não respeitar o sexo oposto e as escolhas, né, as orientações sexuais dos outros, dos irmãos, e cheio de preconceito, nós estamos indo embora. E ao irmos embora, está ficando mais limpo. E agora nós, que somos pais, que somos tios, a nossa responsabilidade é passar uma outra vivência, uma outra orientação para nossos filhos, nosso neto, que é de respeito, de cuidado, de não ter vergonha de dizer que ama, né? Que hoje a gente vê ensinando que não pode dizer que ama e é feio, é sinal de fraqueza. Não, é sinal de sentimento. Porque o amor não é só na conotação, como as pessoas pensam, sexual. O amor, ele é sentimento. Um homem pode amar outro homem e nem por isso deixa de ser homem. Porque o amor é respeito, é cuidado, é querer o melhor, é querer proteger, é querer cuidar, é querer orientar, é querer encaminhar. E isso não precisa da conotação sexual. Então nós, como pais, como tutores, temos que passar isso para os nossos filhos, para que eles, sim, entrem na festa, que já está quase, está pronta, né? Está só esperando eles.
E nós? E não vão ser convidados a se retirar, porque a moral deles está mais limpa que a nossa. Agora nós temos que nos preparar. Então, para não ficar muito longo, e já ficou, vamos dar por encerrado o nosso assunto de hoje. Já deu 1 hora já. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai, Jesus, mentores, mentoras, irmãos, amigas, que nos inspiram, que nos intuem, que sempre vêm em nossa orientação, nosso socorro, nos amparar, nos cuidar. Queremos agradecer, em nome de todos os mentores, de todos os centenas de milhares de anjos de guarda, de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha, seja ao vivo, seja nas redes sociais, nos cortes futuros, ou estão vendo agora os cortes. Que Deus os ampare, que Deus os proteja, que Deus os ilumine, que Deus os inspire a continuarem inspirando e cuidando dos seus tutelados. Com o Pai Nosso, damos por encerrado a nossa leitura saudável, o nosso momento edificante em que estamos sendo protegidos, todos, seja ao vivo, seja nas gravações. No momento em que entramos em contato com a espiritualidade amiga, com Jesus, com Deus, sempre somos amparados, ainda que sozinhos, ainda que sem celular ligado, sem nada, mas que no momento em que tiramos 2 minutinhos para rezarmos, falarmos com o Pai, a gente não fica sem resposta. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Aí, pessoal, essa é a camisetinha da JBS que ganhei indo trabalhar sexta-feira, dia do trabalhador. Essa eu gostei, essa vou usar direto. Muito boa tarde, né? 6 horas, boa noite, fique com Deus e até amanhã, se tudo der certo. Bora lá!